Como eu consegui entrar numa universidade aqui em Portugal. Oi, seja bem-vindo. Meu nome é Renata e aqui no canal eu compartilho toda essa rotina e também a trajetória até eu chegar aqui em Portugal para fazer uma faculdade. E agora eu também tenho compartilhado um pouco da rotina e dos estudos aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para você acompanhar. Eu decidi fazer esse vídeo porque algumas pessoas têm me procurado, tanto aqui nos comentários dos vídeos, lá no TikTok e também lá no Instagram. Embora no Instagram eu não poste conteúdo, às vezes por meio da comunicação mais prática, as pessoas acabam indo lá para ter um contato mais rápido e perguntar coisas. Então eu decidi fazer esses vídeos para de fato ajudar. Isso não deixa restrito apenas aqui, é só me chamar lá no Instagram e a gente conversa e eu tento ajudar no que eu puder. Então, nesse vídeo, eu vou contar sobre os primeiros passos que você precisa para conseguir entrar numa universidade aqui em Portugal. Vou trazer um pouquinho da minha experiência, porque isso a gente não encontra na internet quando a gente pesquisa. As pesquisas, elas trazem algumas informações e eu sei, porque eu também já estive no lugar de vocês, a importância que tem saber como que é a vida aqui, como que é a faculdade aqui, enfim, saber como que é o dia a dia, a rotina e como que funciona, então, na realidade. Então, eu quero trazer esse outro lado para vocês também. Ok, então, partindo do princípio que você decida que você vai fazer faculdade aqui em Portugal, utilizando a sua nota do Enem, que é a forma como eles aceitam, como é feito o ingresso aqui nas universidades, o primeiro passo é, então, fazer uma pesquisa simples. Então, é lá no Google digitar universidades em Portugal que aceitam a nota do Enem como forma de ingresso. E aqui eu já dou uma dica muito importante, porque às vezes eu não me atentava a isso, é sempre ficar de olho nas datas e procurar os sites mais atualizados possíveis para que tenha informações verídicas, porque, enfim, com essas mudanças que teve recentemente por conta de imigração, pode ser que tenham mudado, pode ser que algumas universidades não estejam mais aceitando ou não estejam aceitando temporariamente, enfim. Então, sempre escolher os sites mais atuais. Um que eu vi que está bem atualizado é o Eurodicas, mas além desse, tem vários outros. O segundo passo, considerando que você já saiba ali quais universidades estão aceitando o Enem como forma de ingresso, é um passo muito legal também, que é você decidir em quais universidades você vai aplicar a sua nota. Então, quais universidades ali te interessam? Esse ponto também é muito importante. Eu vou falar que todos os pontos são importantes porque é uma decisão muito importante que você vai fazer na sua vida, que é fazer um, fazer um ensino superior fora do seu país. Então, é sim uma decisão importante. Mas voltando para a questão da escolha das universidades, tem alguns pontos que é importante se atentar. Por exemplo, o custo de vida, que é algo muito importante se considerar, embora o país tenha um salário mínimo definido. O salário médio ele pode variar de cidade para cidade. Qual que é o valor médio dos arrendamentos, que são os aluguéis? Porque assim, não só Portugal, o mundo, né, vive uma crise imobiliária terrível. É muito difícil, sim, encontrar um lugar bom para morar, assim, habitável e que não seja um absurdo de caro. Essa é a realidade, mas dá certo, gente. Alguma coisa você vai encontrar. Valor de transporte público, preço médio de mercado. Você pode encontrar pesquisando no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, pessoas que moram nessas cidades, que às vezes elas estão ali contando e compartilhando um pouquinho, então acaba ajudando pra gente ter uma certa noção. Além disso, tem a questão do clima, assim, que eu falar que é muito importante, não é mais importante do que a questão financeira, pelo menos na minha opinião. Eu sei que o clima ele pode impactar na nossa saúde mental e tudo mais, só que, enfim, não é o top 1 para mim, não sei se para você pode ser, mas também olhar a questão do clima é importante, porque ele vai variar de acordo com a cidade, onde ela está localizada. Eu, por exemplo, estou vivendo aqui no sul de Portugal, no Algarve, especificamente na cidade do Faro. E aqui tem uma tendência de ter um verão mais quente,
dias mais ensolarados, embora o inverno, né, seja bem friozinho, não se compara ao inverno das cidades do norte, por exemplo, como Braga, Porto, enfim. Então, olhar estrategicamente nesse sentido, porque o clima às vezes pode sim impactar no nosso humor, na nossa qualidade de vida e tudo mais. E uma coisa importante que eu não levei em conta, e por isso que eu dou uma dica de amiga que já teve a experiência aqui para vocês, é olhar a grade curricular do curso. Parece doideira, será que é óbvio? E só eu que não fiz isso? Mas comparar a grade, sabe? Porque às vezes você vai esperar que você vai ter alguma unidade curricular que naquela universidade em específico não vai ter, mas em outra tem. Então, eu acho que isso é meio prioridade, assim, que eu não levei em consideração por conta do desespero, mas que eu te aconselho aqui também a olhar. No meu caso, eu estou num curso de línguas, literaturas e culturas. Eu sou completamente apaixonada por literatura brasileira, então eu adoraria estudar a literatura brasileira para além do ensino médio, que foi o que eu estudei. E eu vinha assim pensando que eu teria pelo menos um pouco de literatura brasileira, só que na Universidade do Algarve, que é que eu estudo, não tem nenhuma unidade curricular, nem obrigatória e nem opcional, pelo menos por enquanto, da unidade de literatura brasileira. Mas eu olhei na Universidade do Porto, por exemplo, e lá eles têm, em algum semestre, a unidade de literatura brasileira. Então, enfim, essas coisas são importantes de olhar também para você não vir com uma certa expectativa e não suprir em consideração custo de vida, clima, unidade, grade curricular da universidade. Eu acho que com base nessas coisas você já consegue ter uma decisão um pouco mais crítica e com sabedoria de qual é a melhor cidade ali para você. E uma dica de amiga que eu também tenho, não tenha só uma opção. Eu cometi esse erro, eu falei, não, eu quero a Universidade do Porto, que nem era para o curso de línguas, era para o curso de psicologia. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria a Universidade do Porto, e não deu certo. Eu não passei por 2 pontos, gente. Precisei, num desespero, aquela altura do campeonato, procurar uma segunda opção, porque eu não tinha cogitado. E aí já não tinha mais o curso de psicologia, não tinha vaga no curso de psicologia, por exemplo, na Universidade do Algarve. E aí, no desespero, eu precisei colocar um outro curso que eu faria, que eu gostaria de fazer, que foi esse que eu acabei entrando. Então, se eu tivesse me organizado melhor lá no início, de colocar primeira e segunda opção, pelo menos, de universidade e de curso, eu não teria passado tanto sufoco e eu não teria sofrido tanto durante o processo, porque sim, embora eu não tenha falado tanto sobre isso aqui na época, porque estava tudo em processo ainda, foi uma questão emocional e psicológica muito difícil para lidar, enfim, com as frustrações, mas faz parte. E quando a gente dá a cara a tapa sempre para fazer algo difícil, é claro que nem tudo vai dar certo, a gente tem que estar preparado para isso, ou então a gente vai se preparando ao longo do caminho. O terceiro passo é então entrar no site de cada uma dessas universidades escolhidas e procurar especificamente a parte de estudante internacional. Porque a gente que vem de outros países para estudar aqui somos considerados estudantes internacionais e algumas coisas aí vão mudar para a gente. Por exemplo, algumas regras de intercâmbio dentro da própria universidade, de valor de propina que a mensalidade paga. Para os estudantes internacionais vai ser diferente do que para os estudantes nacionais do próprio país. Você entra nessa parte de estudantes internacionais, por exemplo, na Universidade do Algarve, quando você entra nessa parte, tem especificamente estudantes do Brasil. E aí nessa parte é muito importante, é praticamente a parte que você mais vai entrar durante o ano, que lá tem todas as informações importantes, como as datas das fases do processo, desde a candidatura até a matrícula. Tem também os valores das propinas, que vai variar de acordo com o curso. E sim, gente, até as universidades públicas aqui são pagas. Eu não sei qual que é muita diferença. Outro dia no TikTok uma menina falou que as públicas ainda são mais baratas que as universidades privadas. Eu não sei dessa informação, mas sim, são todas pagas e eu acho que é muito difícil você conseguir uma bolsa 100%.
geralmente é mais por mérito, você consegue um certo desconto, então se as suas notas são muito boas, eles abrem um processo seletivo, você pode aplicar e conseguir por um tempo algum desconto ou alguma bolsa, mas isso também depende da universidade. Então, isso tudo você encontra no próprio site. Mas uma coisa que eu já digo aqui, é pago e não tem o que fazer. Nesse lado é bem diferente do Brasil, que a gente não consegue um acesso gratuito, enfim. Mas aí vai depender do que você quer, de qual experiência você quer viver e o que, que vai pesar na balança aí das suas escolhas. Quando você entra na parte de propinas, vai ter cada curso, os valores tanto para os estudantes nacionais, para os estudantes internacionais e para os estudantes internacionais da CPLP, que é o que a gente se encaixa. A CPLP é basicamente, resumidamente, um acordo que Portugal tem com os outros países que também falam a língua portuguesa. Então, por a gente falar a língua portuguesa, a gente tem um certo desconto no valor dessa propina, que aí é um pouquinho mais barato do que para os estudantes que vêm de outros países que não falam a língua portuguesa. Pronto, além das datas, das propinas, você consegue ver também a forma como a nota de ingresso será calculada. Isso porque, pelo menos aqui na Universidade do Algarve, e quando eu me candidatei na Universidade do Porto, não contava somente a minha nota do Enem. Aqui no Algarve foi 50% a nota do ensino médio, que aqui eles chamam de ensino secundário, e 50% foi a minha nota do Enem. E um adendo aqui na nota do Enem é que a média ela pode ser aritmética ou ponderada. Isso vai variar de curso, de universidade. Então, por isso que eu aconselho do fundo do meu coração vocês entrarem no site de cada uma dessas universidades, ler o edital com calma, para que vocês consigam ali se organizar até de forma estratégica, por exemplo. Porque quando a média ela é ponderada, então significa que algumas áreas do Enem vão ter mais peso que outras. Então, de certa forma, você consegue ali estudar de uma forma mais estratégica, sabendo em quais áreas você pode focar mais e qual você pode focar menos, enfim. Uma coisa que aconteceu comigo na Universidade do Porto, eu li o edital do ano anterior, porque, né, eu comecei a me preparar antes, então o que eu tinha era o edital do ano anterior e não contava a nota da redação, por exemplo. E redação era a minha maior nota no Enem. E aí eu tive que fazer toda uma mudança de estratégia ali que eu estudava para focar em outras áreas, por exemplo, humanas, que era bem alta e é difícil conseguir uma nota alta em humanas. E aí enfim, eu estudei com base nesse edital do ano anterior, porque não tinha nenhum aviso nem nada. Quando saiu o edital atualizado do ano que eu ia prestar, eles tinham mudado a forma de cálculo da nota. E isso acabou me prejudicando um pouco também, porque aí eu já tinha feito todo um estudo baseado naquele edital anterior, já estava perto do Enem, não tinha mais como mudar. Ou foi depois do Enem, quando eles abrem as vagas, não me lembro mais. Mas enfim, isso acabou sim me afetando. Então, assim, é bom ficarem de olho. Eu acho importante você se atentar por área. Por exemplo, se você vai para a área de humanidades, dificilmente as áreas de exatas e naturezas vai ser tão importante se a média for ponderada. Então, é importante ficar de olho e ler. Mas, apesar de tudo, acho importante você tentar se dedicar ao máximo para ir bem no Enem, para não ficar dependendo tanto disso. Mas se o edital estiver atualizado, você puder confiar nele, diferente de mim, aí você pode fazer um estudo mais estratégico, tendo em consideração que você já sabe muitas informações importantes dessa que eu citei, a gente entra no ponto extremamente importante, que agora é mais que importante. Para você entrar, você tem que se candidatar. E como que é feita essa candidatura? Ela é feita de forma online, independente da faculdade, porque, né, a gente está no Brasil, não tem como a gente vir aqui só para se candidatar sem ter a certeza se a gente vai passar ou não. Então, lá na parte de estudante internacional, que vai ter as datas certinho, também vai ter a data de abertura e de fechamento das candidaturas. Então, o quarto passo é se preparar, então, para a candidatura, porque não é só ir lá abrir e preencher um formulário. É um momento importante que exige já dinheiro, porque é preciso pagar uma taxa de candidatura, e esse valor aí ele varia de universidade para universidade. Por exemplo, na Universidade do Porto eu paguei 100 euros, e aqui na Universidade do Algarve foi em torno de
50, 60 euros. E além de pagar uma taxa, você tem que preencher todos os seus dados certinho. E tem alguns documentos que são obrigatórios e que você precisa ter em mãos. Essas informações estão até atualizadas, porque eu fiz aqui o meu roteirinho ontem. Aqui, por exemplo, da Universidade do Algarve. Na Universidade do Porto foi igualzinho. Mas ainda assim, gente, tudo que eu tô falando aqui, na minha experiência, isso não anula a pesquisa que vocês têm que fazer, porque essas coisas, esses dados, essas informações, elas vão mudando sempre. Então não dá para contar totalmente com isso, é mais para vocês se embasarem na experiência. Então, precisei de uma cópia do meu passaporte, que não pode estar vencido, uma declaração sobre compromissos de honra, que ela é oferecida pela própria universidade. Lá na parte de documentos obrigatórios, eles colocam o PDF, que é essa declaração sobre compromisso de honra. É só baixar, preencher e digitalizar e enviar para a faculdade junto com outros documentos. Um documento comprovativo de conclusão do ensino médio, que no meu caso eu usei o histórico escolar, que além de comprovar o término, já vem com as notas que eles vão precisar para calcular o ensino secundário. E por último, um documento que comprove a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, que no nosso caso é o Enem. Então eu simplesmente tirei um print da página do INEP lá onde tem as nossas notas do Enem e enviei. Mas uma outra coisa muito importante é que alguns desses documentos, eles precisam estar apostilados pela apostila de Haia. Eu também nem sabia o que era isso antes de eu pensar em sair do Brasil. A apostila de Haia, resumidamente, é um processo que você faz lá no cartório que faz com que os seus documentos sejam reconhecidos também fora do Brasil. Então, eu precisei, foi obrigatório o apostilamento do histórico escolar e da nota do Enem. E depois que eu já tinha tudo isso em mãos, eu digitalizei tudo e enviei no site da faculdade, lá na parte de candidaturas. A parte boa é que se tiver faltando algum documento, tiver algum problema, pode ser que a faculdade entre em contato com você. Por exemplo, a Universidade do Algarve teve problema para abrir alguns dos documentos que eu tinha enviado, e aí eles me mandaram um e-mail e eu reenviei via e-mail mesmo o documento que eles não estavam conseguindo abrir e deu tudo certo a candidatura. Sobre o apostilamento de Haia, ele tem um valor que você precisa pagar para que o documento seja apostilado. Esse valor é por documento. Eu paguei em média R$ 94 por apostilação. E na primeira parte do processo foram 2, e eu também autentiquei no cartório os outros só por desencargo de consciência mesmo. E, gente, demora em torno de uma semana para esses documentos ficarem prontos. Então, se você for se candidatar e você precisa apostilar seu documento, vai com antecedência até um cartório mais próximo que faça esse tipo de serviço, porque não são todos. E aí você faz o processo para apostilamento, para que quando ele esteja pronto, dê tempo ainda de você se candidatar. Então, não pode deixar essas coisas por última hora. Por isso que eu também já estou avisando aqui, porque quando eu fui, eu não sabia quanto tempo demoraria, enfim. Então, foi um momento ali de muita ansiedade de tudo, porque eu não fazia muita ideia. E eu até vou colocar essa foto na tela, porque durante o processo eu falei, eu vou registrar tudo no bloco de notas, para eu conseguir compartilhar no canal, porque eu tenho uma memória bem ruim para lembrar de valores, para lembrar qual foi o passo a passo do processo. Tanto que toda hora eu pergunto pro Thiago, meu namorado, ai, o que eu fiz primeiro? Quanto que foi tal coisa? Porque, gente, não sei, parece que já faz 10 anos e eu não lembro direito. Então, a ideia de registrar era para eu conseguir gravar e trazer para vocês. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a registrar e nunca mais terminei. Então, só registrei de fato essa primeira parte, eu vou colocar aí, ó. Aí eu coloquei o processo da Porto, que foi só a primeira universidade que eu tentei, né? E depois a do Algarve foi igual, a única coisa foi que eu precisei preencher o documento comprovativo da própria UALG, porque varia o documento da universidade, de resto foi tudo igual, eu já tinha os documentos apostilados, então acabou sendo um pouco mais prático. E aí, dia 17 de janeiro, eu fiz o apostilamento do histórico escolar e da nota do Enem. Eu não entendi porque esse total foi 317. Eu não sei se eu apostilei um a mais.
Gente, eu não lembro. Eu fico olhando isso aqui, eu não entendi. O Thiago também não lembra. Talvez eu tenha ou colocado só o número errado, mas enfim. Eu coloquei aqui, ó, o preço por documento e no cartório que eu fui pra fazer autenticação era R$ 20. Ou foi R$ 20 o todo. Não sei, gente, estou tentando. E aí eles me deram um prazo de 5 dias úteis pra ficar pronto. Quando foi dia 23, eles avisaram que estava pronto, eles avisaram via WhatsApp, que aí eles ficaram com o meu número. Então foi 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá vendo? Foi quase uma semana. Foi 6 dias porque eu acho que eu fui numa sexta-feira, não lembro. Mas quinta ou numa sexta. E aí no dia 26 eu já parei para então fazer a candidatura. E aí então no dia 26 eu parei de fato para realizar a candidatura e o app que eu usei para digitalizar todos os documentos foi o CanScanner. É só você pesquisar lá no Apple. Ai, não lembro mais. É o Apple Store ou Play Store do Android. E aí você pesquisa Cam Scanner e aí vai ter como você digitalizar tudo gratuitamente. Foi assim que eu fiz, não deu nenhum problema. Tem a marca d'água, só que não deu nenhum problema, gente. E enfim, aí o valor da candidatura foi 100, da o Porto, mas aí da UOG foi um pouco mais barato. E eu coloquei uma observação que o site da o Porto estava muito ruim, e tava. Toda hora eu ia lá, anexava os documentos e ele caía. Gente, eu fiz várias vezes, tipo, eu já tava frustrada, cansada, ele ficava caindo. Mas aí no fim deu certo, consegui fazer a candidatura, embora eu não tenha passado lá por poucos pontos. Depois eu fiz a candidatura na UOL e deu certo. Então eu finalizo esse primeiro vídeo por aqui, que é os primeiros passos de fato, que envolve pesquisa, que envolve cuidado, atenção e paciência, porque o processo exige muita paciência da gente até a fase que você se candidata e espera então a tão temida lista de aprovados. Então, se você está nesse processo, eu espero que dê tudo certo para você, te desejo boa sorte. E em caso de dúvidas dessa primeira etapa, comenta aqui embaixo ou me chama lá no Instagram se você precisar. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que é muito importante que as pesquisas sejam feitas também individualmente. Tem universidades que eu não conheço as normas, pode ser um pouco diferente. Então, eu já falei, mas eu vou repetir que é importante. Essa é mais a minha experiência e não uma regra. Aí no próximo vídeo eu vou trazer sobre a outra parte do processo, então depois que você é aprovado, o que que acontece, o que que você tem que fazer, quais os passos do visto, o que que você tem que fazer para conseguir entrar na universidade, conseguir moradia. Então no próximo vídeo eu trago essa outra parte para não ficar tão longo e para separar aí por etapas também. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja informativo, de fato leve alguma diferença e alguma ajuda para vocês. E é isso, não esqueçam de curtir, comentar, deixar um hype para apoiar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!